E nós vamos falando aí de uma temática que vai deixar os fãs muito incomodados, mas eu vou falar porque chegou a informação ou a denúncia ou meramente o comentário no meu canal. E quem comentou tem por nome e perfil Margarida Ramos. E ela disse o seguinte, tá? No canal já vou mostrar os prints. No início dos anos 2000, um pastor conhecido nosso apareceu em minha igreja com uma foto do missionário Davi Miranda numa praia nos Estados Unidos. Algum brasileiro o conheceu e fotografou. Se fosse hoje, teríamos uma enxurrada de canais falando, que naquela época não tinha YouTube. O YouTube é de 2005 e o caso teria ocorrido no início dos anos 2000. Aí alguém perguntou ali nos comentários para a própria Margarida, ele estava como na foto? Ela respondeu, numa cadeira de praia de calção. Não vejo nenhum pecado nisso. O problema é, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu estive nos anos 80 na sede mundial, onde era aquela fábrica, foi com a roupa de pentecostal, fui, mesmo não sendo porque sabia como era. Tirei da minha bolsa um pente para pentear o cabelo, apareceu uma irmã de cabelos brancos, me deu um belo de um murro lá e disse que era para ler 3, que não era para fazer aquilo, enfim. E eu perguntei assim, temos que conseguir essa foto aí. Porque para a gente falar que seja verdade, eu não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que está o relato aqui. Tem que ter a foto, eu não tenho a foto, ok? Mas a irmã diz que viu a foto que alguém tirou. E eu perguntei, era Davi Miranda mesmo ou Davi Filho? Ela respondeu, era um missionário. Mas faz tanto tempo que vi, quem me mostrou foi um pastor que não sei por onde anda. Com certeza já deram um fim nessa foto. Se não me engano foi em Miami. Então em Miami, Davi Miranda de calção. Supostamente Davi Miranda... Santo Davi Miranda que pregava contra a bermuda de calção, hein? Imagina se isso é verdade. Não estou duvidando da irmã, mas quando a gente não tem uma prova completa, que seria a fotografia, a gente não pode dizer que é verdade, né? Vamos dar o benefício da dúvida, mas vamos comentando isso aqui como hipótese, como possibilidade. Imagine se isso aqui é verdade, né? Como é que vai ficar a Santa Igreja? Como é que vai ficar, na realidade, os fãs da Santa Igreja, os pregadores da doutrina contra a bermuda? Nós temos um relato de áudio de um irmão falando que Lorival de Almeida usava bermuda. Dizendo, né, tem um pastor aí que dizia que o Lorival de Almeida usava bermuda em áudio, né? O Davi Filho tem foto dele com bermuda, os netos têm foto com bermuda, então pode ser que ele viu que o avô era hipócrita e usava bermuda, ou que o pai era hipócrita e usava bermuda. Porque, veja bem, os netos estão dentro da igreja e usava bermuda. Tem foto do Davizinho, por exemplo, jogando futebol em 2016, ele já estava na IPDA, porque ele entrou em 2013. E dentre outros, aí o filho e tal. Ó, aqui é como estava, aqui dá para ver melhor, ó. No início dos anos 2000, um pastor conhecido nosso apareceu em minha igreja com uma foto do missionário Davi Miranda, o comentário da Margarida Ramos. Numa praia nos Estados Unidos, algum brasileiro o conheceu e fotografou. Se fosse hoje, teríamos uma enxurrada de canais falando. Ó, o santo, aí eu peguei e comentei, o santo, ele ele é que nem o Silvio Santos, né? Aí alguém perguntou aqui, ó, Ilma Moraes, ele estava como na foto? Respondeu a Margarida Ramos, numa cadeira de roda de calção ou bermuda. Não vejo nenhum pecado nisso. O problema é, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, configurando hipocrisia. Aqui a irmã relata um problema que ela teve lá pessoalmente, que a gente já leu. E depois eu pergunto aqui, ó, Oliveira, atualidade BG, meu canal perguntando. Temos que conseguir essa foto para ter comprovação 100%. E eu perguntei, era Davi Miranda mesmo ou Davi Filho? Porque tem foto do Davi Filho aí, né? Às vezes muitos diziam que era o Davi Miranda, mas era o Davi Filho. No entanto, aqui ela confirma que era o missionário aí, ó. Era o missionário, mas faz tanto tempo que vi que quem mostrou foi um pastor que eu não sei por onde anda. Com certeza já deram um fim nessa foto. Se não me engano, foi em Miami nos anos 2000, porque aqui fala ano 2000, ó. No início dos anos 2000, pode ser 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, pode ser naquele dia lá, vocês lembram? Que Sérgio Sora falou, né, da tesoureira lá em 2005. Pode ser que ele pegou um mês de férias, né, foi lá para Miami, para abafar o caso, né, e aí curtiu, né. Ou já era antes, ninguém sabe, né? São mistérios aí dos santos homens
de Deus. Agora imagine só que hipocrisia é essa, hein? Pregar contra a bermuda e usar bermuda, hein? Fanatizar um monte a pregar contra os outros, contra a bermuda, dizendo que era mundano carnudo. E lá escondidamente usando calção em casa, curtindo Miami, fazendo tudo do bom e do melhor. Imagina só que loucura, loucura, loucura. Será que Davi Miranda, o missionário, tinha essa vida dupla? Nós já trouxemos ou comentamos aqui o fato dele ter pulado a cerca, que o genro, o ex-genro Sérgio Sora confirmou, né? Que até a sogra foi morar com ele no Rio de Janeiro por conta do grande escândalo. Já trouxemos aqui também a suposta filha. O que seria uma bermuda para uma suposta filha, né? Para uma filha fora de casamento? Seria nada. Bermuda com relação à pulada de cerca. Será que nós fomos enganados esse tempo todo e não sabíamos? Complicado, né? E ainda os filhos tentam maquiar toda a verdade, né? Não falando nada, evitando os escândalozinhos de revelar os escândalos deles mesmo, que eles têm escândalo também, os filhos. Quero ver essa gente no juízo de Deus, né? Quero só ver essas hipocrisias todas. Não estou dizendo que isso aí seja verdade, mas ajuntando uma coisa com a outra, a pulada de cerca ou o caso com a tesoureira, o que seria usar bermuda, já que o camarada já até mesmo andava, né, com a mulher aí. É inacreditável. Aí você olha aquela fotinho dele, bem idosozinho, aquela roupa, dá uma sensibilidade, fica até com pena. Até eu fiquei com pena, coitado, né? A gente não sabe o que o coitado fez durante a vida toda, né? Só glória, só vitória. Pregar, qualquer um prega, até papagaio. Tem um papagaio aí no YouTube que ele fica expulsando demônios. Eu acho que foi o Santo Márcio que colocou no canal dele. Fica aí, tá repreendido em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Quer dizer, pregar, até papagaio prega. Eu quero ver viver, meus. Quer viver o que prega. E a grande problemática tá aí. Não é nem um pecado que eles caem. Porque o homem é falho, o homem é pecador. O grande problema é essa hipocrisia. Eu vou pregar contra a barba se eu uso barba. Eu vou pregar contra a bermuda se eu uso bermuda. Eu vou pregar contra cabelo pintado se eu deixo a minha filha ou a minha esposa pintar o cabelo. Vamos dizer assim, né? Como ele fazia. Porque tinha gente que até duvidava que a Ireni pintasse o cabelo também. Vai saber? Não sabemos. Até porque tinha um shampoo aí que dava um tingimento no cabelo sem saber numa época. E mesmo cabelo grisalho, para deixar mais grisalho ainda. Para não ficar muito embranquecido. Eles pregavam isso tudo aí. A mesma coisa, para você ter uma ideia, que a Leia estava falando aí do divórcio dela, perseguição, aquela coisa toda, e fica querendo dar mais afinetada em mim e em outros tantos. Eu só estou comentando que teu marido, que é teu marido, né? Teu marido comentou aí. E segundo teu marido, tu que pediu divórcio para ele. Então, desminta ele. Agora, você vê, eles se incomodam por falar o que está na obviedade, que é óbvio, tá claro, mas eles eram os primeiros a atacar os outros. A grande questão não é eles caírem em pecado, ninguém tá nesse sentido. O problema é trazer fato às pessoas que nem eles mesmos carregam, escravizar as pessoas. Isso é o grande problema. Foi o grande problema, que agora estão tentando consertar de alguma forma. Por exemplo, né, nós estávamos falando de divórcio, pregava na IPDA que quem divorciasse ia para o inferno. Hoje em dia, 3 filhos do Davi Miranda estão divorciados. 2 oficialmente e 1 separado, né? Não está pela via legal, que seria o Daniel. Vão para o inferno esses tais? Davi Miranda não estava separado oficialmente, mas tudo indica que... divorciado, no caso. Mas tudo indica que estava separado, dormia em outra casa, não dormia na mesma casa que a Ireni. E aí? Eu tenho muita pena dessa gente aí que foi enganada ou é enganada. Eu tenho muita pena. Tenho muita pena desse povo. Porque eu vou te dizer, muitos continuam no engano, outros não querem aceitar a verdade como ela é, ficam xingando quem traz a verdade, e outros, quando caem na realidade, ficam até deprimidos, depressivos, porque perderam muito tempo da sua vida criticando os outros, dizendo que era mundano carnudo, aquele que usava bermuda ou fizesse qualquer coisa equivocada, sendo que o líder ou outros usavam. Isso tem cabimento. Como nós temos até uma hipocrisia confirmada do próprio Davi Miranda, que o Davi Miranda Neto revelou. Eu já sabia, ele só confirmou na realidade,
que ele pregava contra futebol, levava o filho para jogar futebol. E o neto disse que o avô nunca disse que futebol era pecado, e sim a idolatria. Ok, meus caros, eu não vou me alongar, já está falado aí, já está mostrado. Lembrando que eu não confirmei nada, apenas li. E estou comentando se caso isso fosse verdade. Camarada em Miami de calção e você aguentando o calorão aí no norte e nordeste do Brasil de calça tergal, que nem calça jeans podia numa época aí na Santa Igreja. Imagina só que maravilha. E eu que fiquei 4 anos com calça tergal também, porque era bem fanático nesse sentido. De 2005 a 2009. Eita, né? Que maravilha, que santa hipocrisia dos infernos. A gente naquela religiosidade achando que estava agradando a Deus, sendo fiel a Deus. Sendo fiel ao homem, sendo controlado pelo homem. Olha, sinceramente. Enquanto a partida a gente não podia nem ver futebol, nem ver televisão, ele viu televisão, tinha televisão em casa. Na época, em 2006, 2007, soubemos que Lorival via os jogos da seleção brasileira. Ele via aqui nos hotéis em Santa Catarina. Eu não vi Copa do Mundo, não vi Copa América, não vi nada. Copa do Mundo em 2006, Copa América acho que em 2007 na Venezuela, Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, que eu só fui saber depois que saí da Santa e fui procurar. Tava vizinho jogando pela Portuguesa, a gente não podia nem jogar uma bola que era pecado, né? Não podia nem fazer educação física que era pecado. Não podia nem fazer educação física. Tava até falando com o irmão Wilson, que ele disse que ele teve que pedir licença para professora para não fazer educação física, que era pecado na época dele. E por pouco ele não reprovou, porque não fazia atividade física, que era pecado. Mas para os netos do Davi Miranda não era pecado. E para o próprio Davi Miranda, que levava o neto lá jogar bola. E que dizem por aí, não tem confirmação, mas dizem por aí, inclusive o pastor de Portugal me disse, que ele era São Paulino. Torcia para São Paulo. Ah, Jesus, você deve ter visto aí até São Paulo ser tricampeão mundial, não é isso? Deve ter conhecido o Zé, que eu já contei a história do Zé, que uma vez eu vi ele num daqueles lugares onde se para, ou é para parada de ônibus, ou quem está viajando, e como era pregado que a gente não podia nem chegar diante deles, que era pecado, a idolatria, não podia tirar nenhuma foto, eu vi de longe que era ele, eu tinha certeza que era ele. E eu olhava e ele me encarava, e ele pensou assim, aquele camarada me reconheceu de algum lugar. E eu ficava olhando, e eu sempre fui fanático de futebol, né? Aí fui para Santa, não podia. E lembrando, o Zé foi campeão da Copa do Mundo em 1994, jogou pelo São Paulo, era um conhecidão aí. E eu doido lá para ver mais de perto se era ele mesmo, porque era o primeiro jogador assim, bem famoso que eu via. Eu não fui, que pecado. E eles aí tiravam foto com todo mundo, até porque o neto estava em São Paulo jogando aí pela Portuguesa. É muita hipocrisia, mas nada contra o missionário Davi Miranda, que eu era muito fanático dele. Não estou aqui para atacar Davi Miranda, porque depois hoje já vi uns fanáticos que me encheu o saco. Estou dizendo que Davi Miranda tinha hipocrisia sim. E se isso é verdade, ele pregava contra bermuda, ele pregava, sempre pregou bermuda e short. E usava short, a não ser que depois ele se corrigiu. Talvez no final da vida não usasse mais, mas provavelmente aí, ó, nesses anos pode ser verdade mesmo. Aí você acha isso aí que não é uma hipocrisia? Claro que é, claro que é. Então que não pregasse, poxa. Santos e santas, mais uma bomba aqui. Missionário Davi Miranda usando calção em Miami, isso já foi falado no canal, mas a novidade, com camisa do São Paulo, usando camisa do São Paulo Futebol Clube, virou São Paulino. Era São Paulino? Rapaz! Então confira aí mais uma, se isso for verdade, hipocrisia, ou comentário que fundamenta essa suposta hipocrisia. Uma irmã dizendo que viu uma fotografia dele em Miami numa cadeira de praia de calção. E o nosso irmão aí, Tenório, advogado Tenório, já fez live conosco, que tem o livro Direito das Igrejas, que foi ex-membro da IPDA, ou foi membro da IPDA, melhor dizendo, e que tem contato aí com alguns familiares, alguns Mirandas, ou quase Mirandas. Ele diz que viu uma fotografia do missionário e que algum Miranda tem até essa fotografia dele, ou ex-Miranda, vou dizer assim. Então, que o missionário estaria com a camisa de São Paulo. Ele viu
que o Davi Miranda estaria com a camisa do São Paulo. Se isso for verdade, que hipocrisia, não? Pregava contra futebol ser do diabo, camisa de futebol ser do diabo, e usando camisa do São Paulo. Olha, mas tudo é possível, haja vista muitas hipocrisias por aí. Vejam só, os filhos e netos usando camisa de futebol, pode ser que puxaram os netos avós, o avô, e os filhos o pai, né? Tudo é possível. O palmeirense Sérgio Sora deve saber muito bem desse caso. Deve saber. Se sabe, responde aí, palmeirense. No seu canal, nós queremos saber se isso procede ou não procede. Eu não estou dizendo que é verdade ou não, apenas trazendo o comentário e comentando da possibilidade disso ser verdade. Se não for verdade, é uma calúnia, injúria e difamação. Mas se é verdade, temos aqui um típico caso de hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Prego contra futebol e jogo futebol. Prego contra camisa de time ou para torcer para time e torço para um time ou uso uma camisa de futebol. Prego contra bermuda e vou para a praia de bermuda. É complicado, hein? Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.